Eu estou com o Ricardo aqui, que é um especialista em comunicação persuasiva e também PNL, que é uma programação neurolinguística, na verdade, que é muito benéfica para você que é mais comunicativo ou que tem até um trabalho relacionado à comunicação no que diz respeito a vendas, como nós falávamos. E o Ricardo até explicava para mim, não é de todo ruim. O problema, o que é ruim, na verdade, é a maneira como as pessoas estão usando o conhecimento delas e a maneira como elas estão aplicando esse poder de persuasão que, na verdade, todos nós temos. E você precisa estar atento aos sinais, porque quando você presta mais atenção, você também aprende a identificar os mentirosos, que é o que nós vamos conversar com o Ricardo. Porque se você começa a prestar mais atenção e perceber que aquela pessoa que tem alguma coisa que está errado ali, você devagarinho vai pegando e desmascara, né, Ricardo? Seja bem-vindo, querido. Uma alegria ter você aqui com a gente, Ricardo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Ricardo, não existe mentira do bem. Mentira é mentira. Então, começamos já com um mito. Imagina você entrar numa UTI e falar assim, nossa, você tá pálido, eu acho que você não passa dessa semana. Não seria uma verdade muito cruel? Não seria uma mentirinha social, e o que a gente faz muitas vezes uma pessoa está precisando dessa palavra amiga, está precisando desse ânimo e falar assim, não, você vai sair dessa, você está mais corado essa semana. Às vezes é isso que faz toda a diferença. Aqueles palhaços que vão visitar as crianças que têm tratamento de câncer, elas falam toda a verdade? Não, são mentirinhas sociais. É que a gente confunde sempre o objetivo dessa mentira. Mas a pessoa que mente socialmente também não vai poder mentir para prejudicar os outros? Qualquer um. A gente, quando encontra uma pessoa, fala assim, passa lá em casa, eu passo sim, vou te ligar. A gente liga, a gente passa. Então, existe aquela mentirinha que não faz mal nenhum. Então, é natural você ser cordial, você ser educado, você, às vezes, responder com uma mentirinha para que, se a gente fosse super sincero, ninguém conseguiria viver. Então, certo. Essa é aquela mentirinha que você faz para ajudar o outro até. E como é que eu identifico aquela que é a, vamos dizer assim, que na verdade nesse caso não seria nem uma mentira, seria uma omissão, né? Você entra na UTI, por exemplo, tá tudo bem, mas é porque você não é um médico para chegar a pessoa e falar que ela vai morrer. Exato, tudo bem. É uma coisa até cruel. Se você e falar, você vai ser educado e falar, passa lá em isso, casa. Exatamente. Certo. Seria muita crueldade você ser extremamente sincero com situações... Desnecessário, né? Exato. Até com os filhos mesmo. Às vezes a gente conta metáforas ali para explicar uma situação. Às vezes você não pode contar toda a verdade para o seu filho, porque ele não está nem na idade de ouvir aquilo tudo, inclusive. Mas essas mentirinhas, elas podem se tornar algo nocível, como nós vimos aqui? Muito. Por quê? O grande objetivo do manipulador, do persuasor e tudo mais, é mudar a consciência daquela pessoa. Certo. Tudo bem. Aí a gente fala, ainda mais que a gente fala manipulação, parece que é uma coisa ruim. Só que assim, você já convenceu uma amiga sua, um amigo seu, a não entrar numa briga? Você já convenceu? Isso é manipulação. Ele não estava crente, cego, a entrar naquela briga e você, calma, peraí. Você já não convenceu alguém, às vezes, até trocar de um carro, ou um aplicativo, ou um celular? A gente convence, a gente manipula as vontades dos outros. O problema é quando a gente faz isso pensando exclusivamente na gente, que é aquele caso ali. Que é a mentira mesmo, né? Exatamente. Ou seja... Que, na verdade, ela funciona para você ter um benefício, exatamente. Certo? E aí que é uma loucura. Porque eu sempre falo assim, você ofertaria esse produto para alguém que fosse parente seu, para um parente seu, ou para o seu melhor amigo? Se você titubeou, você falou, opa... Então, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas esse produto vai ser o bem para aquela pessoa, essa negociação vai ser bem para aquela pessoa. Você, de fato, você ofertaria isso de mãos abertas, de peito aberto, para uma senhorinha que acabou de sacar o fundo de garantia dela dos últimos 30 anos? Você tem certeza que isso vale a pena? Se a sua consciência falar, então realmente você está se escondendo atrás daquele objetivo bom para ela, mas na verdade para você se dar bem. Mas daí, Ricardo, como é que eu faço para identificar essa... A grande sacada, sabe qual que é? Quando você naturalmente, e isso é inconsciente, é muito inconsciente, qualquer coisa que você está pensando, qualquer coisa que você está sentindo, você expressa com o corpo, você expressa com as microexpressões. Mesmo essas pessoas que são habituadas em ficar mentindo para os outros? Mesmo.
tem um pouco mais de dificuldade, que tem aquele mitômano, né? Aquela pessoa que tem até uma compulsão em mentir e muitas vezes ela acredita. Mas quando você faz uma pergunta que ela não está esperando, o maior dos mentirosos não consegue ir contra o próprio inconsciente dele. E existem vários, a gente pode citar aqui, que a pessoa muda. A primeira coisa é mudar de comportamento. Então você Mas muda imediato ou muda de comportamento no dia a dia? Muda de imediato. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito falante, ela fala, ela faz gestos, né? Ela é ilustradora, grande, pequeno, para lá. De repente ela fala assim, então, Keila, eu acho que eu precisava contar uma coisa para você que vai ser muito importante. Mudou o comportamento, já é um indício. Então, de que o que ela vai contar pode ser uma mentira, é isso? Pode ser uma mentira, pode ser o que ela não quer dizer. Então, outra coisa que normalmente, às vezes, as pessoas se protegem quando não estão dizendo toda a verdade, colocar o objeto na frente do corpo. Então, normalmente, quando você se protege, pode ser um copo, pode ser um livro, pode ser uma bolsa, pode ser as duas mãos, pode o cruzar dos braços, não que todo cruzar de braço seja um indício. Simplesmente eu posso estar confortável, simplesmente eu posso estar com frio. Mas sabe, naquele momento você fala, mas tem alguma coisa a mais para você me dizer? Não tenho nada para dizer para você mais. Outra coisa, o se afastar. Então, às vezes você fala com a pessoa... Então, a pessoa se afastou, a pessoa se tocar, começa a se tocar, botar a mão na frente da boca. Os olhos, essa é a parte que é muito legal, que são as pistas oculares. De padrão, normalmente, existem algumas variações, para a esquerda é o lembrado. Então, tudo que eu vou lembrar, tanto de imagens quanto de sons e tudo, mas eu posso até perguntar para você, e você já fez isso conversando comigo sem perceber. Então, você ia buscar informações. Então, quando é uma informação que já aconteceu, normalmente você vai buscar essa informação na esquerda. Quando você vai buscar na direita, é o lúdico ou aquilo que não aconteceu. Então, pera, você diz assim, que já aconteceu, eu estou falando, vamos Por exemplo, dizer... deixa eu perguntar para você. A sua última viagem faz quanto tempo? Ah, então teoricamente... Pronto, você já normalmente foi buscar. Você já foi buscar. Automaticamente eu olho, foi tal. Tá. Só de eu conversar com você, que você e se eu não fui viajar coisa nenhuma, eu falo, eu não me lembro. Aí você fala assim, não, eu fui para a Grécia e foi super legal. Eu falo, como é que é lá os bares da Grécia? Não, os bares da Grécia... Eu não fui. Não bebo, não vou pro bar. E aí você vai ter que buscar, você vai ter que criar essa cena. Então, quando está inventando, olha mais pro lado direito. Se está sendo sincera, mais pro lado esquerdo. A pessoa pode ser invertida. Claro que nós estamos explicando aqui que existem... Até porque a pessoa que ela é muito boa na mentira, ela deve estudar isso também. Mas pode tentar não fazer esses... pode até tentar fazer de uma forma que não aconteça. Sabe o que você fez agora? Você foi para o sinestésico. Você foi buscar uma sensação para explicar o que você queria dizer. Até você já é no padrão. Eu já tabulei você. Por quê? Porque no pouco que eu conversei com você, você foi buscar suas lembranças para cá, foi o lúdico para lá e veio no sinestésico para cá. Então, eu já sei que você é no padrão. A partir daqui, para mim, tá lindo. Eu já sei que eu consigo saber o que é no padrão? Mentindo. Mente pouco, é isso? Não, o padrão é para cá a lembrança, para cá o lúdico ou o criado. A pessoa pode ser ou ao contrário. Como é que você descobre isso? Fazendo perguntas que você não mentiria para mim. Tipo assim, você pegou o trânsito hoje? Pronto, você foi lá buscar, tá vendo? Então, você não ia mentir isso, não tem porquê. Então, quando a menina, o rapaz, quer entender se aquele relacionamento, e pode ser profissional ou pessoal, tabula essa pessoa. Faça perguntas que normalmente não tem por que mentir. Aí pronto, você já vai saber perfeitamente. Até o passar, você vê que interessante. Muitas pessoas falam assim, o passar a língua, né? A linguinha. Você já passou a língua pelo menos umas 5 vezes, mas sabe o que acontece? Você é uma oradora, você é uma comunicadora. A gente que se comunica, a gente tem mania de fazer isso para molhar os lábios. É impressionante isso. Agora, uma pessoa que normalmente não faz isso, por exemplo, eu já ia tirar essa, a gente chama de linha base, eu já ia tirar isso como indício de mentira seu, porque naturalmente você já faz. Mas uma pessoa que normalmente não faz... Você já fica de olho. Tipo assim, então quer dizer que você acabou de fazer com a língua de novo. Agora fica na minha cabeça. Você foi jogar futebol ontem? Fui. Você entendeu? Agora, deixa eu te perguntar. Esse negócio... E essas vozes? Tem gente que tem uma vozinha assim, que parece estar mentindo o tempo inteiro? Então, é assim. Essas pessoas que têm essa vozinha sempre assim, que do nada dá uns berros e engrossa a voz, é uma característica de mentiroso? Não. A mudança da tonalidade, sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece? Às vezes, olha que loucura como é que é o inconsciente.
Às vezes aquela voz... Porque é o seguinte, as coisas não têm significado. A gente que dá significado para as coisas. Certo. Muito provavelmente, aquela voz a gente relacionou com uma pessoa que a gente não gosta. E aí aquilo que se repete para todo sempre. Então, de forma inconsciente, nossa, essa voz daquela professora de inglês que era muito chata, blá, blá, e isso fica como uma voz chata, ruim, e que a gente não gosta. E não é quer dizer que existe um padrão vocal para mentira, mas normalmente existe uma mudança de padrão. Então a pessoa... E você vê que você muda muito o padrão porque você é uma comunicadora. Certo. Você vê que eu brinco muito com a mudança de padrão porque a gente precisa acelerar, a gente precisa, né, às vezes acalmar. Destacar alguma coisa, fazer um marca-texto. Então, pra gente, isso não vai pegar. Agora, uma pessoa que, de repente, tá falando normal. E aí, tipo assim, quer dizer, então, que você não brigou com a sua prima? Não, eu não briguei. Então, você afinalar a voz, você aumentar a tonalidade, é porque a adrenalina tá fazendo que as cordas vocais se comprimam. Olha que loucura. Por isso que dá esse aumento da tonalidade, do pico da voz. Então, quando dá esse pico de voz, é um indício. Ou seja, na verdade, a constância, independente do tipo de voz, a constância que demonstra a verdade, né? Lembrando que é normal a pessoa fazer lógico, de acordo com aquilo que ela está falando. Ela vai falar baixa, vai rir, ela vai aumentar. Mas nos momentos críticos de pergunta, porque a mentira sempre sai aonde? De uma pergunta. É verdade. É difícil a pessoa, quando ela está contando a história dela, ela se colocar em maus lençóis. A pergunta, normalmente, é que coloca ela em maus lençóis. Então, quando você faz uma pergunta e dá esses indícios, tipo, se protege, se toca, aumenta a tonalidade de voz, né? Dá pico, a língua, olha para onde não deveria olhar. Quer dizer, na verdade, não é a voz, é a maneira como você usa essa voz, né? Isso. Porque eu estou pensando agora, a Bispa Sônia, ela é um exemplo muito forte disso, que a Bispa Sônia teve problema nas cordas vocais. Então, já aconteceu, por exemplo, isso muito mais jovem, e aconteceu, por exemplo, dela estar no mercado nos Estados Unidos, conversando com uma pessoa e passar um rapaz e falar de costas, e ele falar assim, a senhora é a Bispa Sônia? Porque a voz é a mesma. Ela está conversando aqui, está falando na TV, está conversando com alguém e está no altar, perfeito. A voz dela é a mesma. Perfeito. Então, daí a pessoa te identifica pela voz, né? Então, é uma voz diferenciada, porque teve esse problema, mas ela é uma voz diferenciada o tempo inteiro. Isso. O que é diferente de, por exemplo, eu tenho essa voz o tempo inteiro, e daí em algumas situações que eu quero mentir, eu vou fazer a voz da Bispa Sônia. Por exemplo. Eu mudo completamente o meu timbre de voz. É isso aí. É perfeito, é isso. Eu entendi. Você aumenta, às vezes, esse timbre e de forma inconsciente. Para tentar se proteger de alguma forma. Não, porque a adrenalina é inconsciente. A adrenalina vai fazer com que as cordas vocais, ela se comprima. Outra coisa que eu quero te falar desse negócio de gente mentirosa. Isso é uma coisa que eu tinha, o marido de uma amiga minha disse uns 30 anos atrás. Ele mentia tanto, porque ele acreditava, porque tem esse negócio da pessoa que mente bem, ela acredita na mentira dela. E ele mentia assim com coisas, por exemplo, nossa, tá acabando a sua água. Não, tá aqui na metade. Não tá acabando mesmo, de jeito nenhum. Então, era coisas assim tão bobas do dia a dia, que era assim, não tem... Não, mas eu não fiz isso, não coloquei água aqui. Sabe? Parece que a pessoa que mente muito, ela vai se acostumando com aquela situação de mentira, ela não consegue ficar sem mentir. Parece que é um mentiroso compulsivo. Isso pode acontecer? Pode, que a pessoa mente, mas daí a gente não consegue mais identificar, né? Então, mesmo porque daí a pessoa mente tanto que você não sabe mais quando ela tá falando a verdade ou não. Então, mas aí vem as perguntas. Porque daí, como eu falei, você pega o mentiroso pelas perguntas. Você começa a perguntar detalhes que ele não estava... Mesmo mentiroso assim? Mesmo mentiroso assim. Desse principalmente o mente sempre? Por quê? Porque ele está acostumado a contar aquela história ou ser dessa maneira, às vezes, de criar situações corriqueiras do dia a dia. E aí você faz uma pergunta que ele não está esperando. Então, a relação do copo. Não está acabando, não sei o quê. Você fala, tá, mas a água estava mais turva ou mais clara? Pronto. É uma pergunta que ele não está esperando. E aí ele vai... Você tem que surpreender o cidadão para você pegar a mentira. Exatamente. Outra coisa, tique, tem um povo que não para com a perna quando está falando. Essas coisas também podem ser sinais ou não? Sim. O que acontece ou é mais sinal de nervosismo do que sinal de mentira? Exatamente. Porque, por exemplo, a pessoa nervosa, às vezes ela muda a tonalidade de voz. Às vezes a pessoa nervosa, ela vai mudar o padrão dela. Por isso você não pode pegar uma coisa só e tem que ver o contexto. Se aquele contexto pode fazer com que ela tenha aquelas reações, a gente tem que levar em conta. Por exemplo, a gente está no estúdio, ar-condicionado. Pode ser que resseque
a nossa boca, e a gente tem essa mania de fazer isso, mesmo quem não tem. Por isso que o contexto é muito importante. A gente tem que ver o contexto, mas via de regra, o mentiroso, por exemplo, ele esconde as mãos. Porque, olha que engraçado, que interessante. Por que louvar a Deus você põe as mãos assim? Para mostrar que está com as mãos limpas, sem arma, sem pedra. Por que a gente se abraça e coloca as mãos? Para mostrar que eu estou desarmado, peito com peito. Por que a gente fala hal, o índio fala hal? Para mostrar que a mão dele está limpa, está sem sangue, está sem pecado. Você entendeu? Então, automaticamente, isso vem desde os tempos imemoriáveis. Como é que eu vou te atacar? Com uma pedra, com uma faca, com uma arma, e eu precisava esconder isso. Então, quando eu quero esconder alguma coisa, de forma inconsciente, eu escondo as mãos. Então, esse é um sinal legal, né? Então esconder as mãos, botar... São tijolinhos que a gente vai colocando para falar assim, essa condição é um checklist. Nossa, fez isso, fez isso, fez isso. Você começa a perceber que tem muita coisa, tem muitos sinais aqui que pode indicar realmente que ali tem uma mentira. Gente, é muito louco. A cabeça do ser humano é uma coisa louca, né, Sim. né, Ricardo? Pelo amor de Deus. O que mais, Ricardo, para a gente encerrar? Qual é o sinal? O sinal mais evidente, na minha opinião, então, que não é nem mais evidente, é que você tem uma possibilidade menor de erro, é esse negócio de esconder a mão. Por exemplo, mudança, como eu disse, mudança de padrão. Então, quando a pessoa muda o padrão dela de comunicação, tudo está na comunicação, a linguagem verbal e não verbal. Mudou padrão, fez alguma coisa fora do que naturalmente as pessoas fariam, é um indício muito grande da pessoa estar mentindo. Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Nem os profissionais, nem os mentirosos profissionais compulsivos conseguem mentir o tempo inteiro. Keila, olha que interessante. Quando eu lembro que, quando eu era bem moleque, eu lia lá, eu gostava de ler biografias e tal, eu falava assim, pô, Lia Coca, que era o dono lá, o presidente da Chrysler e tal, ele viajava para o Japão para fazer os negócios dele e tudo mais. Eu falei assim, por que não dá para ligar? Então, quando você... porque pelo telefone você... Então, grandes negócios, grandes soluções... Pelo telefone não dá para você ter certeza. E nem pelo WhatsApp, olha nada só, disso. É verdade. Tem que ser ao vivo. Então, não é a questão de ligar, resolve tudo. Tem Até que porque é ser muito ao mais vivo. fácil, né? Claro. O WhatsApp, o advento do WhatsApp fez com que as pessoas fossem muito mais irresponsáveis com o sentimento alheio também, né? Sim, exatamente. Não sei uma história aqui que alguém contou aqui, não sei se foi falando desse negócio de estelionato também numa outra vez, que a pessoa terminou um noivado pelo celular. E assim, terminou agora e o casamento era tipo daqui 2 semanas. Quer dizer, as pessoas perderam também, né? O respeito pelas outras. Que se dane, também fazer assim e pronto. Como se fosse uma coisa assim super simples. Às vezes é o medo do embate, né? É o medo do embate. Que alguma coisa está escondendo. Olha, eu vou deixar os contatos do Ricardo para você. Corre lá também no canal dele no YouTube, que tem muitas orientações importantes. No YouTube, Ricardo Ventura. Daí tem o Instagram também, que é o.ricardo.ventura. Tá aqui na tela para você, tá? E tem também, que é super legal, o site dele, que tem vários artigos lá, que vale a pena você conhecer. E também tem telefones dele, contatos, para você contratá-lo para palestras também. Vale a pena você tê-lo no seu evento, ainda mais esse final de ano, que tem muito evento corporativo, vale a pena também você... É bom você fazer isso para os seus funcionários, para eles verem também que vai ser difícil te enganar. E vamos ter um evento aberto também agora no final do ano, que é o mestresdapersuasão.com.br. Pelo site dá para saber tudo. Mestresdapersuasão.com.br. Obrigada, Ricardo. Uma alegria ter você. Volta sempre aqui para dar mais orientações para a gente. Estou à disposição.